Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, abençoados, amém? Glória a Deus por cada um que está aqui. Vamos ficar de pé para agradecer a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus por esse dia, por essa semana, que está indo tudo muito maravilhoso, muito bem. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, te agradecemos em nome de Jesus Cristo, pela tua graça em nossas vidas, pela salvação, pelo Espírito Santo, porque há anjos em nosso favor, que faz com que todas as coisas colaborem para o nosso bem. Nós te damos graças e te reconhecemos em nossas vidas, como de fato e de verdade, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, Criador dos céus e da terra. Tudo foi feito pelo Senhor e para o Senhor. Por isso receba honras e glórias e louvores e o reconhecimento. Nós te glorificamos e te reconhecemos em nossas vidas. De fato, de verdade, tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Tu és o nosso Senhor. Com nossa língua confessamos a Jesus como Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, que a ministração dessa noite seja plena e que haja um perfeito entendimento da sua palavra, coisa que só o Espírito Santo pode nos dar. Revela a tua palavra aos que vão me assistir agora, aos que vão ouvir pela internet ao vivo, aos que vão ouvir pelo WhatsApp, aos que vão ouvir pela Rádio MGA, aos que vão assistir pelo nosso site, pelo YouTube, pelo Facebook. Revela a tua palavra. Eu rogo a ti, eu recorro a ti, porque eu sei que tu és poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que te pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. O Senhor revelará a tua palavra aos teus escolhidos, pois está escrito: a nós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Que esses mistérios nos sejam revelados à tua igreja, aos teus filhos, às tuas ovelhas, aos teus escolhidos, aos eleitos. Isso para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Que a tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas seja revelada aos teus santos para a tua glória, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém, abençoados? Graças a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Você que está aqui em Santo André, pode se assentar. E graça e paz a você que está agora ao vivo pelo nosso site graçaapostolado.com. Você que está ao vivo pelo YouTube, nosso canal no YouTube Ministério Graça e Apostolado. Se inscreva lá, ative o sininho para você receber o apostolado da semana, tá? Se inscreva no nosso canal Ministério Graça e Apostolado. O MGA é a graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Aqui nós não saímos do apostolado, é como está escrito, tá? Você que está no Facebook também, graça e paz a todos os grupos MGA, a todos os cristãos em graça e até os que estão na lei, são irmãos em Cristo. Graça e paz a todos vocês, aos pastores e a todos que estão debaixo deste apostolado. Amém? Hoje é quarta-feira, dia 26 de agosto de 2020 e estamos aqui para trazer o apostolado aos gentios, à igreja de Cristo. Hoje é a segunda parte, não vou terminar hoje, tá? Eu vou ter que fazer pelo menos mais uma parte. Eu pensei que terminaria hoje na segunda parte, mas não vai dar. Eu tenho muito assunto para falar. Então, hoje é a segunda parte do tema como, entre aspas, expulsar demônios. Como expulsar demônios? É uma coisa que todo crente gostaria de aprender, né? De saber. Como expulsar demônio. No tempo da lei, os crentes se gloriavam. Né? Eu expulsei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu mandei, eu ordenei, e eu falei. Então os crentes se gloriavam nisso.
Mas na primeira parte eu li Lucas 10, onde Jesus enviou outros 70, e os 70 chegaram depois: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. Chegaram todo inchado, cheio de razão. E Jesus disse para eles: olha, não fiquem alegres porque os demônios submetem a vocês, mas se alegrem porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Levante a mão e diga: meu nome está escrito no livro da vida. É muito mais importante isso aí, né? Então hoje é a segunda parte do tema como expulsar demônios. Na parte 1, na primeira parte, eu ensinei vocês que no tempo dos profetas, né, ou antes de Cristo, no tempo dos profetas não existia essa prática judaica de expulsar demônio. No tempo de Samuel, Jeremias, Isaías, Davi, Moisés, não tinha essa prática de expulsar demônio. Você não vai achar na Bíblia Moisés expulsando demônio de alguém, Salomão, Isaías, Jeremias, você não vai achar. Isso é uma prática judaica que os gentios nunca fizeram, porque o gentio nem povo não era. Então, podemos dizer que era uma prática judaica ou uma prática dos discípulos de Jesus, né? Não gentílica. Você não vai encontrar na Bíblia gentios expulsando demônio, porque, como eu ensinei na parte 1, em Mateus 10, né, Jesus enviou os seus 12 discípulos. Em Mateus 10, 2 está ali o nome dos 12. E em Lucas 10 também, depois ele enviou mais 70. E eu não sou um desses 70 e nem você. Os 70 eram discípulos de Jesus, judeus. Nós somos gentios. O gentio só entrou na história bíblica depois, quando Paulo apareceu. Tá claro? Porque Paulo foi enviado aos gentios. Havia uma profecia. Veja rapidinho comigo aí, em Isaías, não vai dar um minuto, porque eu tenho que entrar no meu assunto rápido. Isaías 42, versículo 6. Havia uma profecia, Isaías, abre Salmos, no meio da Bíblia é Salmos, do lado direito vem Provérbios, vem Eclesiastes, aí vem Isaías. Isaías 42, verso 6. Havia uma profecia a respeito de Paulo. Isaías 42, 6. Eu, o Senhor, te chamei em retidão, eu te tomarei pela mão. Engraçado que aqui o sujeito está oculto. O Senhor não está oculto, que é o Senhor mesmo. Mas o sujeito está oculto quando Deus fala: eu te chamei em retidão. Te chamei a quem? Não tem nome de ninguém aqui? Eu te chamei em retidão. Eu te tomarei pela mão. Tomarei quem? De quem que ele está falando? Eu te guardarei. De quem que Deus está falando? Eu te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Não tem nome. E esse Isaías aqui é 800 anos antes de Jesus nascer. 8 séculos, 800 anos, centenas de anos, dezenas de anos, muitos anos. 800 anos antes de Jesus nascer, havia uma profecia. Diz respeito a quem? Hoje eu sei, mas diz respeito a quem? Eu te tomarei, eu farei isso, eu farei aquilo, eu te chamei. Até que, através do pleno conhecimento, chegamos em Atos, abre aí rapidinho, Atos 13, versículo 47. Atos 13, para que eu entre no meu assunto hoje. Atos 13, 47. Paulo disse: pois assim nos ordenou o Senhor. Aí o Paulo pega e cita o Isaías 42, 6. Alô? Como eu disse na primeira parte, o entendimento é uma ordem cronológica. Isaías 42, 800 anos antes de Jesus. Mateus 1, Jesus nasceu. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos 13. Aí Paulo já tinha aparecido na história. Atos 13, 47. O Paulo disse: pois assim nos ordenou o Senhor, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Mas você percebeu o Atos 13, 47? O que o Paulo diz? Atos 13, 47, o Paulo disse: assim nos ordenou. Ele tomou posse para ele. É isso que é tomar posse da palavra. É isso que é viver pela fé. Alguns em graça ainda não entenderam que na graça existe uma palavra profética.
Olha a palavra profética aqui, ó. Já na nova aliança, porque Atos 13 já é nova aliança, Atos 13 já é graça, já é Novo Testamento. Jesus já tinha morrido, ressuscitado e ido para os céus. Já era Novo Testamento, já era nova aliança. Mas Paulo recebeu uma palavra rema. Paulo recebeu uma palavra profética, uma revelação do quê? De Isaías 42:6. Quem é que está entendendo? Então, se você que tem caneta aí, escreva. Em Atos 13:47, Paulo tomou posse de Isaías 42:6. Tá? Aliás, na sua Bíblia, em Atos 13:47, do lado do 47, escreva aí, ó, Isa.42:6. Isa quer dizer Isaías, abreviação. Então, escreva aí a referência bíblica, tá? RB, R.B. Referência bíblica. Qual que é a referência bíblica de Atos 13:47? É Isaías 42:6. Tá claro? Então, alô, é daqui para trás. Não é de Isaías para frente. É de Atos para trás. Por quê? Porque o Isaías, ele não sabia quem era a pessoa. Ele só profetizou. Assim diz o Senhor, eu te tomarei pela mão, eu te chamei. Ele não sabia quem era essa pessoa. Ele profetizou. Era um sujeito oculto. Pô, passou 800 anos, irmão. Vamos falar aí, vai. 800 e Jesus morreu com 33? Quase 900 anos. 800 anos até Jesus, ele morreu com 33, até Paulo. Vamos rolar 860, 70, quase 900 anos. Depois, o Paulo, que já conhecia as Escrituras, que é Isaías, Salmo, Provérbios e tal, ele falou: assim nos ordenou o Senhor, eu te pus para a luz do gentil. Está claro ou não está claro? Então, o tema, como expulsar demônios. Essa prática de expulsar demônios era uma prática judaica, ou, mais precisamente, uma prática ordenada ou dada aos discípulos de Jesus. Ficou claro? Os gentios não tinham essa prática. Está claro aí? O gentio não tinha essa prática. Se você ler a Bíblia em ordem cronológica, Gênesis, Êxodo, Números, Salmos, Isaías, até chegar em Apocalipse, você não vai encontrar gentio expulsando demônio. Porque não é prática de gentio. Era uma prática judaica, mais precisamente dos discípulos de Jesus. Ficou claro? Posso entrar no meu assunto hoje, na segunda parte? Então vamos lá, começando agora, segunda parte, como, entre aspas, como expulsar demônios? Começando em Atos 16. Abre aí. Pode fechar isso. Estou com 3 Bíblias aqui hoje, hein? Hoje eu estou com a Bíblia Thompson, está aqui do meu lado a Bíblia Thompson. Estou com a minha Bíblia mais nova, a Peshitta, que é a tradução do aramaico. E eu estou com a Bíblia judaica, tá? 3 Bíblias, 3 versões diferentes. Tá? Então, Atos 16, eu vou conferir nas 3 versões. Atos 16, começando a ministração agora, verso 16. O tema é como expulsar demônios, né? Então vamos ver os textos que falam de ou demônios, ou espíritos imundos, ou espíritos malignos, ou, como dizem em Atos 16, espírito de adivinhação. Tá? Estão ali paralelo. Demônios, espíritos imundos, espíritos malignos, ou, como diz Atos 16, espírito de adivinhação. Atos 16, 16, veja na sua Bíblia aí. Atos 16, 16. Atos 16, 16. Lucas relatando, não pode esquecer isso, hein? Quem escreveu Atos? Lucas. Tá claro? Você não pode esquecer isso nunca. Quem escreveu Romanos? Paulo. Quem escreveu Gálatas? Paulo. Quem escreveu Efésios? Paulo. Quem escreveu Colossenses? Paulo. Quem escreveu Atos? Lucas. Tá claro? Isso é regra de conhecimento, nem de interpretação não é, porque não há o que interpretar. É conhecimento. Foi Lucas que escreveu o livro de Atos. Então, entenda que é ele falando. Por isso que Atos é um livro histórico. Porque ele está narrando, ele está contando. Quer ver? Olha ele contando. Ó. Atos 16, 16. Indo nós. Ele está contando, ele está narrando. Atos 16, 16. Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito
espírito de adivinhação. Eu estou com a Bíblia Peshitta, que é a versão, a tradução mais antiga do aramaico. Eu estou com a Bíblia judaica aqui, judaica, porque a Bíblia Thompson é João Ferreira de Almeida, é gentil, mas eu estou com a Bíblia judaica, e a Peshitta, que é a mais antiga do aramaico. Então vamos ver o que a Bíblia mais antiga diz. Eu vou ler na Peshitta agora, Atos 16, 16. Confere na sua, tá? Atos 16, 16. Depois eu vou ler a Bíblia judaica. Atos 16, 16 na Peshitta. E sucedeu que, indo nós à casa de oração, saiu-nos ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Sublinha na sua Bíblia aí, ó. Um espírito de adivinhação. E dava muitos lucros a seus senhores com as adivinhações que ela fazia. O que seria um espírito de adivinhação? Seria um demônio? Vamos pensar. Deus é onisciente. Oni, único. Ciente, ciência, conhecimento. Onisciente, o único que tem todo o conhecimento. Do passado, do presente e do futuro. Presta atenção. Deus é o único. Não tem dois, não tem três. Por isso que ele é soberano. Deus é o único que é onisciente. Oni, único. Ciente, ciência ou conhecimento. Onisciente, o único que tem o pleno, todo o conhecimento. E por ele ser onisciente, ele tem todo o conhecimento do passado, do presente e do futuro. Coisa que ninguém tem o pleno conhecimento do passado, do presente, do futuro. Só Deus é onisciente. Se só Deus é onisciente, então aqui em Atos 16 não era um demônio. Por quê? Porque o demônio, entre aspas, ele não é onisciente, coisa que só Deus é. Essa jovem, entre aspas, tinha um espírito de adivinhação. Poderíamos dizer hoje, comparar hoje, nos dias de hoje, com ciganos, quiromantes, que lê a mão, necromantes, né, que consulta os mortos, Chico Xavier, espiritismo, isso é necromancia. Cartomantes, que lê as cartas, ou jogo de búzios, tudo isso aí é o quê? Espírito de adivinhação. Espírito de adivinhação não é literalmente um espírito. Espírito de adivinhação diz respeito a uma prática de adivinhação, de adivinhar. Quem está entendendo? Eu estava em Santo André, talvez vocês já viram isso. Em São Paulo, já vi outras vezes, não sei onde você mora na Bahia. Na Bahia deve ter muitos. Espírito de adivinhação deve ter muitos na Bahia. Né? Porque lá o espiritismo é grande lá, na Bahia. É você no Piauí, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, devem ter visto também. Um dia eu estava em Santo André, e também já vi em São Paulo, uma pessoa praticando o espírito de adivinhação. Ou praticando a adivinhação. Colocaram, você deve ter visto, colocaram um pano preto numa pessoa e pegava alguém lá no fundo e fala o número do RG dele. Já viu isso aí? Fala o número, o dia que ele nasceu. Né? Fala agora aí qual vai ser os números da Mega Sena. Ah, aí não sabe. Aí não acerta, né? Fala qual vai ser os números da Loto. Loteria esportiva, os 13 pontos. Fala aí. Não sabe. Em outras palavras, a prática da adivinhação, é bom que você guarde ou anote isso. A prática da adivinhação é uma fraude. Por quê? Eu não acabei de falar que o único que tem o pleno conhecimento é quem? Só Deus. A prática da adivinhação é uma fraude. Depois eu fui descobrir que aquela pessoa que estava com um pano aqui, segurando um pano assim, para adivinhar quem era o número do RG, o dia que nasceu, depois eu fui descobrir que a pessoa soprava, tinha um ponto no ouvido. Um pegava, deixa eu ver se é o RG, um pega o RG da pessoa e o outro está lá longe.
Aí ele pegava aqui o ponto, o RG da pessoa e, como ventríloco, passava para a pessoa, no ponto, o número do RG ou a data do nascimento. Então, o ser humano faz muito disso. Enganar, enfeitiçar. Enfeitiçar vem de feitiçaria ou de feitiço, que é uma obra da carne. Se é uma obra da carne, não tem nada a ver com o demônio. Porque o demônio não é onisciente. Como é que o demônio vai saber o número do meu RG? Como é que o demônio vai saber que dia que eu nasci? De todo mundo na Terra ele vai saber? Ele não é onisciente? Está claro ou não está claro? Deus é o único onisciente. Ficou claro? Então vamos ver agora na Bíblia judaica. Vamos ver a Bíblia judaica, o que ela diz em Atos 16, 16. Eu estou dizendo para vocês aqui claramente, tá? Eu vou ser mais claro. Eu estou dizendo claramente que nós não cremos em adivinhação. Adivinhação, seja ela quais forem. Cartomancia, que é a leitura de cartas. Quiromancia, que é a prática da adivinhação pelas mãos. Os ciganos fazem muito isso, não é? A cigana, deixa eu ler a sua mão. Estou vendo aqui na sua mão que você já teve dor de cabeça na sua vida. Eu estou lendo aqui na sua mão que você já teve dor de barriga. Essas adivinhações aí. Só que não adivinha o número da loto, da telecena, da Mega Sena. Não tem quem adivinhe isso aí. Então é meio furado essa adivinhação, né? Então, cartomancia, adivinhação pelas cartas. Quiromancia, adivinhação pelas mãos. A prática cigana. Necromancia, vem de necromante. Quem pratica necromancia, pela Bíblia é chamado de necromante. O Chico Xavier era um necromante. O João Bidu é um necromante. O João de Deus, que de Deus não tem nada, é um necromante. Consulta os mortos. Estão entendendo aí? O Espiritismo pratica muito a necromancia. Coisa que é condenada na Bíblia por Deus. Na lei e na graça. Deus abomina, Ele condena. Toda prática de adivinhação. Então aqui na Bíblia, eu não me lembro, mesmo com 50 e poucas Bíblias, eu não me lembro que havia, eu acho que não, 99% que não, ciganos no tempo da Bíblia. Eu não lembro que fala de ciganos. Hoje tem ciganos. Hoje existe. Mas na Bíblia não tinha ciganos, mas tinha a prática da adivinhação, desde o tempo de Moisés, tá? Estou lendo Atos 16, não vou ter tempo para mostrar, mas lá em Levítico, em Números, Deuteronômio, você vai encontrar adivinhação lá. A prática de necromancia. Vamos ver na Bíblia judaica, Atos 16, 16. Veja aí. Na Bíblia judaica, Atos 16, 16. Certo dia, enquanto íamos ao local de Manahim, né, ou seja, de oração, encontramos uma escrava que tinha, olha a Bíblia judaica como é diferente. Encontramos uma escrava que tinha um espírito que a capacitava a predizer o futuro. A Bíblia judaica diz, um espírito que a capacitava a predizer o futuro. É bom que você escreva isso. A prática da adivinhação, seja ela qual for, quiromancia, cartomancia, necromancia, peromancia, sei lá, adivinhação, seja qual for a ramificação, a prática da adivinhação é condenada por Deus em toda a Bíblia. Quem pode falar amém? Ficou claro? Eu ainda vou fazer aqui um estudo só sobre esse assunto da feiticeira de Endor. Lembra da feiticeira de Endor? Alguém lembra? Não lembra de Samuel? Que Samuel, o Saul consultou uma feiticeira? Vou fazer uma prega só sobre isso. Pastor, mas existe isso aí? É verdade? Isso é mentira? Hoje não. Eu vou fazer uma pregação só sobre isso. E o tema será a feiticeira de Endor. Endor era um lugar, uma cidade lá, que Saul foi lá e consultou uma feiticeira. E aí, é verdade ou é mentira? Será que é verdade mesmo? Que quem morreu volta? Ou é mentira? Não vou pregar isso hoje. Mas tá na lista já, tá? Logo, logo. Então, Atos 16, 16 na Bíblia judaica diz que uma escrava tinha um espírito que a capacitava a predizer
o futuro. Olhem para mim agora. Tudo na vida, como Jesus diz que tudo já está consumado, quem é salvo, quem é bode, quem é ovelha, quem é da salvação nascerá para a salvação, quem é da perdição nascerá para a perdição, as ovelhas já foram justificadas, os bodes já foram condenados, como tudo já está consumado, tudo na vida, afora o espiritual que já está consumado, tudo na vida carnal e terrena é o quê? Ou práticas ou costumes. Ah, eu nasci num lar, meu pai era pai de santo, minha mãe era mãe de santo, então a criança nasce o quê? Vem do despacho, vem do vela vermelha, vem do bonequinho do diabo, que não é diabo, não sabemos, vem do dançar, mulher com roupa branca, com turbante, a criança nasce ali. E ela costuma com aquela prática, com aquele costume, e depois começa a praticar também, não é assim? Começa a praticar, dá consultas, e por aí vai. Então, é bom que você entenda, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Afora, é verdade que o espiritismo pratica adivinhação, feitiçaria, necromancia, coisas que Deus condena e abomina. Tá claro? Você é espírita, você consulta os mortos, Deus condena isso, hein? Você é espírita que fala que crê em Deus, você kardecista que fala que crê no Evangelho, que crê em Jesus, Jesus condena a reencarnação, a adivinhação, espiritismo, em toda a ramificação. Umbanda, quimbanda, magia negra, pior ainda. E por aí vai. A Bíblia é contra, condena. Então não tem associação à luz e às trevas, hein? Segundo Coríntios 6, não tem comunhão à luz e às trevas. Não tem como você andar na verdade e na mentira ao mesmo tempo. Ou está na mentira ou está na verdade. Os dois não é como óleo e água, tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As coisas espirituais, tudo já estão consumados. As coisas que não são espirituais, que diz respeito à carne, ao humano, a terreno, são práticas e costumes. Você vai na Índia, tem muitas práticas e costumes, tá? E lá na Índia tem ovelhas. Sendo ovelhas, Efésios 2,8, são salvos pela graça. Salvo pela graça, mas praticando feitiçaria. Está entendendo? Na Angola, na Índia, na China, atribui a outros deuses ou a falsos deuses. Paulo falou sobre isso em 1 Coríntios 8, né? A comida sacrificada a ídolos. O espiritismo pega um prato, põe farinha, põe farofa, põe champanhe, né? E só não põe dinheiro, que se tiver o dinheiro lá eu vou pegar, né? Pastor, você pega, eu pego e não vou semear no reino de Deus. Porque Paulo diz para Tito o quê? Tudo é puro para os puros. Não, pastor, eu não vou pegar não. Você não vai pegar? Tem uma mala de 1 milhão ali, com 10 velas vermelhas. Pode ser vermelha, pode ser amarela, pode ser roxa. Ou você não entendeu ainda que a fábrica que faz vela vermelha é a fábrica que faz vela branca, que você usa na sua casa quando acaba a força? Ah, então a branca não tem problema. A vermelha que é do diabo. Olha só o que está na sua mente, hein? Isso se chama fortaleza. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Pegou? Então eu acho que eu estou ajudando a destruir as fortalezas aí, hein? Amém? Você que tem uma estátua, uma imagem de escultura na sua casa, ah, essa imagem aqui é de Deus, mas essa imagem aqui é do diabo. Se você não sabe, a fábrica de gesso, de imagens, que faz o anjinho, ou que faz uma imagem, é a mesma que faz o diabinho, o capeta, sei lá qual o nome que dá. O gesso é o mesmo, e ambas se caírem, se quebram, por questão de gesso. Alô, tá claro ou não tá claro? Então o problema é o quê? Alô, se as coisas espirituais todas já estão consumadas, o problema é o quê? Práticas e costumes. Que na ignorância se atribui ao diabo, ao Exu, ao Zé Pilantra. É Pilantra que fala? Você conhece ele? Oh, desculpa aí, não sabia que você era amigo tão íntimo desse. Então, alô, se por um lado todas as coisas já estão consumadas, diga comigo, as coisas espirituais já estão consumadas. Diga, João 19:30.
Então, se por um lado as coisas espirituais já estão consumadas, por outro lado, carnal e terreno, só sobrou o quê? As práticas e costumes. Na África, África, Índia, China, práticas e costumes, e atribui ao diabo, atribui a XYZ, como Lucas atribuía. Está claro ou não está claro? Não, atribui, você pode pegar um abacaxi e falar que ele é o seu salvador, o seu Deus. Ah, pastor, um abacaxi? Mas na Índia pega uma vaca. Na Índia, a vaca é um deus. Você sabia disso? A vaca é um deus. Como assim, pastor? A vaca na Índia, ela anda no centro da cidade. Ela não fica no pasto, igual aqui no Brasil, para matar ela e comer depois uma picanha ou contra filé. Não, ela anda na rua, no centro da cidade, na Índia. E se a vaca parar na frente de um banco, naquele dia o banco não abre. E não tem ninguém lá que toque ela de lá, que xuxa ela, que ninguém rela. Ela pode ficar ali deitada na frente do banco meia hora, 1 hora, um dia, 3, 1 hora ela vai ter que levantar e sair. Ninguém mexe nela, porque é um Deus. Isso é uma crença. Eu preguei aqui, né? Crenças e crendices. Está no nosso canal no YouTube. Então, essa é uma prática. Na Índia não se mata barata, não mata rato, porque eles creem em reencarnação. Ah, mas vou matar um rato? Se eu estiver matando meu bisavô? Olha como que é a mente da pessoa. Não, olha a mente. Lá em casa tem uma barata, eu piso na barata. Na Índia, não vou matar barata. Vai que é meu tetaravô, vou matar ele. Tudo isso aí são fortalezas que entram na mente. E Paulo falou em Coríntios sobre atribuir coisas aos ídolos. E chama de Deus, o outro chama de entidade, e por aí vai. Então vou falar mais uma vez que o Espírito Santo manda falar. Por um lado, todas as coisas espirituais já estão consumadas. Por outro lado, sobrou o quê? Sobrou a carne e o terreno. A carne, o terreno, o carnal, o terreno. Carne e terreno são práticas, costumes. Eu nasci num lar evangélico, mas o outro nasceu num lar espírita. Qual vai ser o meu costume? Meu costume vai ser, Senhor, graças te dou por esse dia, porque eu nasci num lar cristão. Mas o que nasceu num lar espírita, agradeço a Ogum, a Iemanjá, blá, 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 blá. Não é assim? O que é isso aí? Isso é prática e costume. Pensou se a salvação fosse só para quem entendesse a Bíblia? Por isso Efésios 2:8. Você é salvo pela graça. Procura no nosso canal lá o tema, e se a salvação não fosse pela graça? Procura o tema no nosso canal no YouTube. E se a salvação não fosse pela graça? Aí sim seria uma injustiça da parte de Deus. Porque só os cristãos que seriam salvos? Tem muita gente na Terra que não é cristão. É budista, é da Seixonoye, é do Hare Krishna, é da Umbanda, é da Quimbanda, é da magia negra. E aí? Só é salvo quem é cristão? Não. É salvo quem é ovelha. Independente de onde esteja. Conseguiu entender? Você conseguiu entender? Ah, pastor, se ele é ovelha, está na quimbanda, e ele é salvo, então para que pregar para ele? Abençoado. Uma coisa é a salvação espiritual, outra coisa é a doutrina. Paulo disse, eu não quero que sejais participantes com os demônios. 1 Coríntios, eu não quero que sejais participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que Paulo está falando? Ele não quer que eu, cristão, vá ter práticas do satanismo, do luciferiano. Ele falou, não quero que seja assim. Cristão tem uma doutrina. Romanos 6,17. Recebemos uma forma de doutrina. Nós somos cristãos. Agora, e aquela ovelha que está lá na quimbanda, está na umbanda, está no espiritismo, está na magia negra? Ela é ovelha, mas ela está lá. Por quê? Por muitos motivos. Porque nasceu lá, porque foi levado para lá, porque foi induzido, porque foi influenciado, porque não conhece o evangelho. Por muitos motivos está lá. Mas não é a doutrina que salva. A salvação é pela graça. Por isso que nós temos que pregar o evangelho. Porque a salvação do espírito é pela graça, mas a salvação da alma é pelo evangelho. Romanos 10:9. Todo aquele que confessar o seu nome será salvo. Todo aquele que confessar. Se confessarmos, será. Então quer dizer, a salvação do espírito, Efésios 2:8, pela graça. A salvação da alma, Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir. Então por isso tem que pregar o evangelho. Porque ele é salvo e nem sabe que ele é salvo.
O espírito é salvo. Mas a alma está crendo em Iemanjá, a alma está crendo em Buda, a alma está crendo no Hare Krishna. A alma, que é o entendimento. Por isso tem que pregar o evangelho, para que ele conheça a verdade e a verdade o liberte. Entenderam? Quem entendeu? Bom, segundo texto que eu vou ler agora, Atos 19. Abre aí. Então, o Atos 16, onde Lucas fala que a jovem tinha um espírito de adivinhação. Eu não sou Lucas, mas aqui em Santo André, São Paulo, está cheio de homens e mulheres com espírito de adivinhação. Está cheio ou não está cheio? De cigano, cartomante, quiromante, necromante, búzios. Não está cheio. O Espírito Santo está mandando eu voltar em Atos 16, antes de eu ler o Atos 19. Eu preciso concluir o texto. Eu não posso fechar essa porta sem ler. Atos 16, 16. Sucedeu que, indo nós à casa de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E dava muitos lucros a seus senhores com as adivinhações que ela fazia. E seguindo ela, Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. É verdade. Eles eram servos do Deus Altíssimo. Atos 16, 18. E desta maneira o fazia durante muitos dias. Imagina todo dia, hein? Uma cigana falando lá: o apóstolo Marcos Gomes é homem de Deus. Pô, mas eu sou um cristão. E ela é prática de espiritismo. Prática de espiritismo, de necromancia. Coisas que Deus condena. Imagina todo dia nós indo para a igreja e não quero usar a palavra pejorativa. Um satanista, pronto. Ou da magia negra. Para não falar um pai de santo, para não falar de religião. Imagina um satanista, todo dia, nós indo para a igreja, todo dia ele: ó lá o homem de Deus. Marcos Gomes é homem de Deus. Marcos Gomes é... Ué, mas você é homem de Deus, por que você não vem para a minha igreja então? É mais ou menos isso que aconteceu com Paulo. Paulo ficou indignado. Né? Atos 16, verso 18. Desta maneira o fazia durante muitos dias. Então Paulo, indignado, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te ordeno que saia dela. E no mesmo momento saiu. Como é que se entende isso aqui? Na verdade não é com um espírito saiu dela. Não é assim que se entende. Por quê? Porque o nosso corpo, disse Paulo em Coríntios 3,16, é templo do Espírito Santo. Amém? Nesse corpo não entra 2, 3, 4, 5 espíritos. Só tem um. Então não tem espírito que sai, espírito que entra. A ovelha já nasce com o Espírito Santo. Por isso que ela crê em Deus. Ela nasce com o Espírito de Deus, por isso que ela crê em Deus. A ovelha. O bode nasce sem o Espírito de Deus, porque é bode. Ele nasce para perdição, por isso que ele não crê em Deus. Entendeu? Logo, crer em Deus não é nenhum mérito para ninguém. Ah, eu creio em Deus, por isso o quê? Você crê em Deus porque Deus te deu gratuitamente, Coríntios 2,12, Ele te deu o Espírito de Deus para que você creia em Deus. Você não está crendo em Deus porque você é o bonitão, porque você é inteligente, porque não. Você está crendo em Deus porque Deus te deu o Espírito de Deus, para que você creia em Deus. Por outro lado, o bode não crê em Deus porque ele não tem o Espírito de Deus. Romanos 8,9. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então ele não tem o Espírito de Deus, ele não crê em Deus. Está claro? Então não tem espírito que entra, espírito que sai. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se já tem o Espírito Santo, já tem o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo. Ficou claro? Está claro? Uma coisa, outra coisa? A ovelha tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não sai dela nunca, por nada. Ah, mas se ela matar alguém, ela vai presa. Quem que não sabe disso? Ah, mas se ela pular na frente de um trem, ela vai morrer. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A ovelha tem o Espírito Santo não sai dela. E o bode que não tem o Espírito Santo não entra nele, não está nele. Então quem tem, quem não tem, não tem. Tá claro? Lembra que eu falei aqui que as coisas espirituais todas já estão consumadas. Isso é João 19,30. Se não fosse assim, então quem é salvo poderia perder a salvação a qualquer momento. E quem não é salvo poderia ser. E não é assim. Quem é salvo, sempre salvo. Salvo para sempre. Quem não é salvo, não é e nunca será. E não é salvo por quê? Não é salvo porque nunca foi salvo. Ele não foi salvo, por isso que ele não é e nunca será. Nunca foi passado, não é presente, nunca será futuro. Isso é o bode. E a ovelha? Eu sou presente, porque eu fui.
Eu fui salvo em Cristo, passado. Por isso eu sou salvo, presente. Por isso continuarei salvo, futuro. Ficou claro aí? Está claro ou não está claro? Salva de palmas ao Senhor. Bom, então não tem espírito que sai, tá? Imediatamente o espírito saiu. O espírito não saiu. A expressão o espírito saiu dá-se a entender o quê? Ela parou de adivinhar. Perdeu o encanto. Você quebrou as pernas. Nós usamos o dito popular. Não, você quebrou as pernas dele, hein, quando você falou aquilo. Quebrou as pernas. Desmascarou ela, pronto. Ela dava muitos lucros. Aí Paulo chegou lá e desbaratou ela. Acabou. Acabou, hein? Descobri. É o Mr. M. Paulo era o Mr. M. Descobri. Agora ela não consegue mais adivinhar nada. Porque eu estou aqui. Vai, quero ver se adivinhar agora. Acabou. Paulo desbaratou ela. Você quer ver isso? Atos 16. Olha lá. Atos 16, verso 19. Vendo os seus senhores que saíra dela a esperança dos seus lucros. Claro, não adivinhava mais nada. Está claro aí? Atos 16, 19. Vendo os seus senhores da jovem, que a esperança do seu lucro estava perdida. Prenderam a Paulo e Silas. Para aí. Foram para cima de Paulo. Pega ele. Por quê? Olha o que ele fez com a gente. Eu estava ficando rico, meu. Eu arrumei uma cigana aí. Essa é da boa, hein? Saia rosada. Um monte de lampejo. Como é? Lampejou, como que chama? É, isso aí. Uma saia rodada, lampejola, batom, brinco grandão assim, e dente de ouro. Essa cigana é da boa, hein? Essa vai dar lucro. O Paulo vai lá e Paulo vai lá e tesoura ela. Não vai adivinhar mais, acabou. Vamos para a igreja, vamos orar agora. Acabou. Esse negócio de adivinhação, eu estou com o saco cheio. Não aguento mais isso aí. Acabou isso aí, em nome de Jesus, acabou. A mulher, veio o temor de Deus sobre ela. E aí, adivinha aí? Não consigo mais adivinhar, meu. Depois que Paulo fez aquela oração, não consigo mais adivinhar. Aí, Atos 16, 19. Vem dos senhores da jovem que a esperança do seu lucro havia perdido, prenderam Paulo e desceram a borracha nele. Vocês entenderam a história? O que aconteceu? Vamos lá em Atos 19 agora. Tema de hoje, como expulsar demônios. E o interessante, são duas coisas distintas, diferentes. O interessante que esse negócio de expulsar demônio era uma prática judaica, que Jesus ordenou aos seus discípulos. Pastor, Mateus 10, né? Verso 8, de graça recebeste, de graças dai, curai os enfermos, blá, 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 limpar, blá, blá, expulsar o demônio. Mateus 10, 8, antes de Cristo. Pastor, mas lá em Marcos 16 já era depois de Cristo. Mas é o evangelho da circuncisão. Não é o evangelho da incircuncisão, que é a graça de Deus em Cristo. Era o evangelho judaico. Tá bom, e Lucas 10? Lucas 10, Jesus enviou os 70 para praticar aquilo lá. E eles se gloriaram, achando que era o bonzão, que pelo teu nome até os demônios submetem. Jesus pegou e quebrou as pernas deles. Não adianta você ficar se gloriando aí, porque você usou meu nome e o demônio foi embora. E isso, Lucas 10, antes de Cristo. Antes de ele morrer na cruz. Não adianta você ficar se gloriando. Se alegrem por vossos nomes estarem escritos no céu. Não é o que ele diz? Mas em Atos 16 apareceu a mulher adivinhando. Eu adivinho, né? Igual um dia o cara falou assim, você quer ver eu adivinhar o que você está fazendo? Aí eu, duvido de você adivinhar. Aí ele pegou, ficou de costas para mim, pôs a mão no olho, e ele falou assim, faz alguma coisa que eu vou adivinhar o que você está fazendo. Aí eu, né? Tá bom, vou fazer. Ele ficou de costas, né? Fechou o olho e eu fazendo macaquice. Ele falou assim, eu vou adivinhar o que você está fazendo. Eu falei, então fala, o que eu estou fazendo? Ele falou, papel de bobo. Adivinhação, coisa nenhuma, né? Me enganou, me enrolou. Eu pensei que ele ia adivinhar mesmo o que eu estava fazendo. O que eu estou fazendo? Papel de bobo. Vamos lá em Atos 19, por favor. Atos 19. E aqui em Atos 19, pastor, o que você me fala, hein? O que você me fala? Porque aqui
Atos 16 era o espírito de adivinhação, uma cigana que estava lá. E Atos 19 o bicho pegou, hein? Caramba, parece que era uma igreja universal lá em Atos 19. Vamos ver? Atos 19, verso 11. Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários, de sorte que até lenços e aventais... Alô? Tinha esquecido. Quem é que está contando essa história aqui? Lucas. Tá claro? Tá claro? Ele não está nos ensinando. Ou seja, ele não está nos doutrinando. Por isso que o livro de Atos não é um livro doutrinário. Lucas não está nos ensinando nada. Ele está relatando, contando uma história que aconteceu. É verdade, aconteceu mesmo. Não é mentira, é a Bíblia. Só que é preciso você entender que ele não está nos doutrinando. Lucas não escreveu para a igreja. Ele não está ensinando a nós. Ele está contando o que aconteceu. Olha lá, ó. Atos 19, 11. E Deus, nas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários, de sorte que até lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos saíam. É o que Lucas diz. Lembrando que na parte 1 eu te expliquei que acho que o Lucas era da Igreja Universal, né? Que na mente dele tudo era demônio. Não era assim que ele via? Para o Lucas tudo era o diabo. Deixa eu ver aqui na Bíblia judaica como que ela diz. Lucas 19, versículo... Lucas não, Atos 19, verso 12. Verso 11. Deus realizou... Bíblia judaica, Lucas 19, 11. Deus realizou milagres extraordinários pelas mãos de Shaul. Bíblia judaica fala Shaul, não fala Paulo. A Bíblia João Ferreira fala Paulo, foi traduzido. Por exemplo, lenços e aventais, Bíblia judaica, lenços e aventais tocados por eles eram levados a pessoas enfermas, elas eram curadas de suas doenças e os espíritos malignos as deixavam. Atos 19, 12, João Ferreira de Almeida, espíritos malignos saíam. Como que se entende isso? Lendo o restante do texto. Vamos ler. Atos 19, 13. Alguns dos exorcistas gentios, amém? Judeus. Nós somos judeus? Não. Então vamos continuar a leitura. Atos 19, 12, 13. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre as pessoas que estavam possessas de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram todos gentios, amém? Não eram gentios que faziam isso? Eu não falei que a prática expulsar demônio era uma prática judaica. Atos 19, 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva. Gentil? O que ele era? Judeu. Atos 19, 14. Um dos principais sacerdotes. Respondeu o espírito maligno. Pastor, o espírito maligno respondeu. Segundo Lucas, está dizendo. Eu vou ler. Atos 19. Coloca o seu dedo no verso 15. Respondeu, porém, o espírito maligno: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? 16, Atos 19, 16. E saltando sobre eles, presta atenção agora, pega sua caneta, que aqui tem muita resposta, hein? Atos 19, 16. E saltando sobre eles, o homem que tinha um espírito maligno, ou o espírito maligno? O. Agora para aí. Coloque o seu dedo no verso, Atos 19, verso 15. Respondeu o espírito maligno: conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas quem sois? 16. Saltando sobre eles o homem que tinha o espírito maligno. Deixa aberto aí. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Vamos ver o que Paulo... Aqui em Atos 19 não tinha ensino de Paulo, hein? Quem está relatando isso é Lucas.
Vamos ver o que Paulo falou depois sobre isso aí. Abre em Romanos 8. Romanos, capítulo 8. É um livro para frente. Vamos ver o que Paulo falou sobre isso aqui. Depois, né? Ele falou depois. No dia, na hora, ele não falou. Porque eu creio que nem Paulo mandou Lucas escrever isso. Tá? Eu não creio que Paulo falou, Lucas, vai escrevendo isso aí. Eu não creio. O Lucas foi escrevendo. Ele foi relatando. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ele escreveu. Veja Romanos 8. Coloque o seu dedo no verso 9. Agora aqui já é ensino de Paulo. Aqui não é livro histórico como Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. São 5 livros históricos. Romanos não é livro histórico. Aqui já é livro ou carta doutrinária para a igreja. Tá claro? Já não é Lucas falando e nem Mateus. É Paulo, que foi arrebatado até o terceiro céu, que recebeu a revelação da graça, do apostolado. O que Paulo disse em Romanos 8, 9? Ele disse isso depois. No dia ele não falou. Mas o que ele doutrinou a igreja? Romanos 8, 9, Paulo diz: vós, porém, vós quem? A igreja. Paulo está falando com a igreja. Vós, a igreja. Vós, nós. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Espírito maiúsculo. Não está na carne, mas está em Deus. Espírito Santo maiúsculo. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é... Eu não falei que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Não falei que duas coisas são diferentes? Romanos 8, 9. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Para aí. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Cristo, ou o Espírito de Deus, habita em vós. Se é que habita. Será que habita? E agora? Será que habita? Será que o Espírito de Deus habita em mim? Será que o Espírito de Deus habita em você? Será que o Espírito de Deus habita em nós? Será? Não sei. Eu vou ter que virar mais um livro, o próximo. 1 Coríntios 3. Vamos ver o mesmo Paulo, o que ele diz. E deixa o Romanos 8 aberto para você comparar. 1 Coríntios 3, verso 16. 1 Coríntios 3, verso 16. Paulo diz: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta negativa afirmativa. Quer dizer, ele está perguntando, mas está afirmando. Vocês não sabem disso? Em outras palavras, vocês não sabem que ele habita em você? Vocês não sabem que ele habita em nós? Então é negativa afirmativa na língua portuguesa. Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois, você é, santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vira aí, mais uma página. 1 Coríntios meia dúzia, verso 19. Vira aí uma página só. 1 Coríntios 6, 19. Paulo diz: ou não sabeis, vocês não sabem? Coríntios 6, 19. Não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Você não sabe disso? Coríntios 6, 19. Não sabeis que o nosso corpo é. Não é o nosso corpo será. Quem sabe talvez um dia. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em nós. Então volta em Romanos 8, 9. Eu só li Coríntios 3, 16. Eu só li Coríntios 6, 19 por causa de Romanos 8, 9. Porque Paulo falou se é que habita. Mas depois ele deixou claro que habita. Quem pode falar, papai? Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então diga, graças a Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Então por que ele disse, se é que o Espírito de Deus habita em vós? Porque ele continuou a frase dizendo assim, ó, Romanos 8, 9.
Mas se alguém, sujeito oculto, não deu o nome de ninguém, se alguém não tem o quê? O Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo ou o Espírito de Deus, é a mesma coisa. Romanos 8:9. Se alguém não tem, bom, esse alguém não sou eu nem você, não somos nós. Que eu acabei de ler Coríntios 16, que nós temos o Espírito Santo. Então esse alguém não somos nós, tá claro? Mas é alguém. Romanos 8:9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, sublinha na sua Bíblia, esse tal não é dele. Nós somos dele, nós somos ovelhas. Se o tal que não tem não é dele, então não é ovelha, é o quê? É bode. Tá claro ou não tá claro? Então tá claro que o bode não tem o Espírito de Cristo. Tá claro? O bode não tem o Espírito Santo. E o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque eu estou lendo Atos 19. Volta lá no Atos 19. Eu só estou lendo esses textos para te explicar o Atos 19. Olha lá, ó. Atos 19, versículo 16. Saltando sobre eles o homem que tinha o espírito maligno. Para aí. Se esse homem tinha o espírito maligno, então ele não tinha o Espírito Santo. Por quê? Volta lá em 2 Coríntios meia dúzia. Deixa o Atos 19 aberto. Vai em 2 Coríntios 6. Veja na sua Bíblia. 2 Coríntios 6. Verso 15. Não, verso 14. 2 Coríntios 6, verso 14. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. 2 Coríntios 6, 14. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Jesus disse em Mateus 5, verso 13 e 14, que nós somos a luz do mundo. Nós, as ovelhas, somos a luz. E os bodes, as trevas. Então, 2 Coríntios 6, 14. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Belial quer dizer maligno. Ou que parte tem o fiel com o infiel? Pois vós sois, olha lá, o verso 16. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário do Deus vivente. Eu, você, nós somos o templo de Deus. Ora, se nós somos o templo de Deus, em nós habita o Espírito de Deus, certo? Ou Espírito Santo, ou de Cristo, que é a mesma coisa. Então volta em Atos 19. Olha lá. Eu estou lendo esses textos só por causa do Atos 19, para você entender. Atos 19, 16. Saltando sobre eles o homem que tinha o espírito maligno. O que eu quero mostrar para vocês? Que esse homem que de fato tinha o espírito maligno, ele não era ovelha. E eu provo que ele não era ovelha. E se ele não era ovelha, Romanos 8, 9. Ele não tinha o Espírito de Cristo, por isso não era dele. Se não era dele, não era ovelha, era bode. E eu provo que ele não era ovelha e era um bode. É só ler o restante. Atos 19, 16. Saltando sobre eles o homem que tinha o espírito maligno, apoderou-se de dois e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. 17. Atos 19, 17. Quando isso se tornou conhecido de todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e revelando os seus feitos. Também muitos dos que tinham praticado o quê? Artes mágicas. Eu não falei que a prática de expulsar demônio era uma prática judaica? Olha lá, ó. Atos 19, verso 19. Muitos que tinham praticado artes mágicas trouxeram seus livros de feitiçaria, né? Livros de feitiçaria, e os queimaram na presença de todos. Feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 moedas de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Você não sentiu falta de nada aqui, não? Eu li do Atos, vou dar uma dica. Eu li do Atos 19, do 16 até o verso 20. Você não sentiu falta de nada, não? Você não percebeu nada? Quer que eu leia de novo?
você não percebeu nada? Não é isso não. Você não percebeu, eu vou ler de novo devagar, ó. Atos 19, 16. Olha na sua Bíblia. Com olhos iluminados, o Espírito Santo vai te mostrar o que ele mostrou para mim. Atos 19, 16. Eu vou devagar. Atos 19, 16. Saltando sobre eles o homem que tinha o espírito maligno. É bom você sublinhar na sua Bíblia aí, ó. O espírito maligno. Deixa isso claro. Nós não temos espírito maligno, que eu te ensinei. Nós temos o Espírito de Deus. Tá claro? Nós somos templo do Espírito Santo. Nosso corpo, tá claro? Mas aqui está dizendo que o homem tinha espírito maligno. Então vamos ver. Atos 19, 16. Saltando sobre eles o homem que tinha o espírito maligno, apoderou-se de dois e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Só o 16 já diz tudo. Aí o 17 muda de assunto. 17. Quando isso se tornou conhecido de todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, caiu o temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus é engrandecido. Mudou de assunto. 18. E muitos dos que tinham crido vinham... Peraí. Ô Lucas, peraí. Ô Lucas, e esse espírito maligno aí, não expulsaram ele não? É isso que vocês não perceberam, irmãos. É isso que vocês não perceberam. Você não está percebendo que a história pegou outro rumo? Por quê? Por que eu li Romanos 8,9? Eu não li Romanos 8,9, que quem não tem o Espírito de Cristo, se tal, não é dele. Paulo deixou para lá. Paulo não mexeu com isso aí. Era um filho da perdição. Romanos 8,9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse homem, ele tinha o Espírito maligno. Então ele não era de Cristo. O corpo dele não era templo do Espírito Santo. Era um filho da perdição. E Paulo não foi mexer com o filho da perdição, porque é da perdição. Romanos 9, 22, nasceu para a perdição, vaso da ira preparado para a perdição. Agora, Atos 19, versículo 13. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes, nem crentes não eram. Eram embalistas. Não eram crentes de fato, de verdade. Por isso que o Espírito disse, ó, conheço, olha lá, ó, 13. Conheço a Jesus, verso 15, e sei quem é Paulo. Mas quem é você? Ah, o negócio ficou feio, hein? Jesus eu sei que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. E Paulo também, homem de Deus, cheio de Espírito Santo. Mas quem é você? Vendedor de caldo de cana com pastel na rua. De crente você não tem nada. Quem é você? Ah, o pau comeu. Olha lá, ó. Atos 19, versículo 16. Saltando sobre eles o homem que tinha um espírito maligno. Sobre eles quem? Atos 13. Alguns dos exorcistas judeus. Verso 19. Também muitos dos que tinham praticado artes mágicas. Quem é que praticava artes mágicas? Verso 13. Alguns dos exorcistas judeus. Está claro ou não está claro? Que essa prática era uma prática judaica. Tanto é que eles se lascaram, hein? Aqui, ó. Atos 19, verso 13, ó. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor sobre os que estavam possessos de espíritos malignos. Aí tem gente que pergunta assim, deve ser o seu caso. Pastor, mas aqui já não é nova aliança? É. Pastor, mas espíritos malignos? Irmão, eu estou crendo no que está escrito, irmão. Eu não vou falar que a Bíblia está errada. Nunca vou falar isso aí. Eu vou até onde o Espírito Santo permite. Romanos 12, 3. Eu não vou além do que me convém saber. Nunca vou falar que a Bíblia está errada, que é mentira. Nunca vou falar isso. Mas o Espírito Santo nos conduziu a mostrar o que era isso aí. Romanos 8, 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, tal não é dele. Então esse homem aqui do Espírito maligno não era de Cristo. Se não era de Cristo, não era ovelha. Não era ovelha, era bode. Um é da salvação, é da perdição. E os que praticavam esse negócio para o demônio se lascaram. Por quê? Atos 19, versículo 16. O homem que tinha o espírito maligno se apoderou de dois, prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos saíram correndo daquela casa. O negócio ficou feio para eles. Olha onde eles foram mexer. Está claro ou não está claro?
Está claro que eles não tinham nenhum discernimento. E mexeram em caixa de abelha. Ficou claro? Caixa de abelha. Ô pastor, o que fizeram com essa caixa de abelha? Vamos ver se fizeram alguma coisa. Então, verso 16, última linha. De modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Última linha do verso 16. 17. Quando isso se tornou conhecido, isto o quê? O que aconteceu. 17. Quando isso se tornou conhecido, os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, caiu o temor sobre todos. Você viu o que aconteceu lá? Nossa, o negócio ficou feio, hein, meu? Olha lá, aqueles judeus foram, olha o que eles foram mexer, hein? Você viu? Saíram daqui nus, feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e revelando seus feitos. Também muitos dos que tinham praticado artes mágicas se converteram, né? Trouxeram seus livros, os queimaram na presença de todos, e feito, que não interessa para nós isso aqui, mas está escrito, feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 moedas de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente para prevalecer. Você pode ler daqui até Apocalipse 22, não toca mais no assunto. Pegou? Você vai ler daqui do Atos 19... eu parei no verso 20. Você pode ler daqui até o amém, que é a última palavra de Apocalipse 22. Não toca mais no assunto. A Bíblia não toca mais no assunto. E não falou que expulsou, sai em nome de Jesus. A Bíblia não falou. Se não falou, o homem foi embora. Ele foi embora, seguiu o caminho dele. Está claro ou não está claro? Por que Paulo não foi lá expulsar o demônio? Por que Paulo não foi expulsar? E se ele foi expulsar, não era para estar escrito aqui? Porque o Lucas estava lá escrevendo? Mas o que o Espírito Santo falou? Vem lá em Romanos 8, 9, vê o que Paulo escreveu. Se alguém não tem o Espírito de Cristo. O que ele tinha? Atos 19, 16, o Espírito maligno. E nós? Não, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós temos o Espírito de Deus. E ele? Romanos 8, 9, ele não era de Cristo. Ele não tinha o Espírito de Deus. Alô, num corpo só pode ter um Espírito. Ah, pastor, mas Maria Madalena, Jesus expulsou 7. Antes de Cristo podia ter 7, 8, 10. Antes de Cristo morrer na cruz. Depois que ele morreu na cruz e ressuscitou, o corpo da ovelha se tornou templo do Espírito Santo de Deus. Agora, olha o mistério. Está acabando meu horário. Olha o mistério. A Bíblia não relata mais nada sobre um fato semelhante a esse. Até porque, estamos em Atos 19, o livro de Atos vai acabar em Atos 28, vai entrar Romanos 1, vai vir Coríntios, vai vir Gálatas, vai vir Efésios, e o assunto é outro. Veio a doutrina para a igreja. E na doutrina, que é chamado de sã doutrina, que é a graça apostolado, Paulo não ensina expulsar demônio. Gentil? Era a prática judaica. Como que Paulo vai ensinar gentil a expulsar demônio? Que demônio? Se tudo já está consumado. Ovelha para um lado, bode para o outro. A ovelha, Coríntios 3,16, é templo do Espírito Santo. O bode, Romanos 8,9, ele não tem o Espírito de Cristo, então ele não é dele. Esse é ovelha, tem o Espírito Santo. Esse não é ovelha, não tem o Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Foi o ensino que Paulo trouxe. Quem está entendendo? Está ficando claro? Então é bom que você diga comigo assim, ó. Diga comigo. O perfeito entendimento tem uma ordem cronológica. Não é sem querer que coisas aconteceram em Atos e de Romanos para frente já não tem mais. Isso não é sem querer. Por exemplo, batismo. Atos capítulo 2. Abre aí rapidinho. 2 minutos só. Abre Atos 2. Não vai dar meu... Atos 2, olha lá, 37. O entendimento é cronológico. Coisas aconteceram no livro de Atos. Mas quando chegou a doutrina, acabou. A igreja foi doutrinada. Foi ensinada na sã doutrina. Atos 2,
37. Vou te dar um exemplo. Atos 2:37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a quem? A Paulo. Perguntaram para quem? Para Pedro. E por que perguntaram para Pedro e não perguntaram para Paulo? Porque Atos 2, Paulo não estava na história ainda. Aqui é Atos 2. Tinha quem? Pedro, Tiago e João. E os demais discípulos de Jesus. Tá claro? Lembra dos 12 de Mateus 10? Os 12 discípulos? Então aqui em Atos 2 não tem Paulo. Alguém dirá, mas você fala que na graça não tem batismo, mas lá em Atos batizaram. Batizaram antes da sã doutrina ser revelada. Não tinha revelação, não tinha doutrina. O que tinha? O evangelho da circuncisão. E os discípulos de Jesus estão fazendo o que Jesus mandou fazer. Você quer ver? Atos 2:37. Ouvindo eles isso, compungiram o seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Quem que eram os demais apóstolos? Tiago, João, Filipe. Está claro ou não está claro? Eram os apóstolos de Mateus 10. Atos 2:37. Que faremos, irmãos? Atos 2:38. Disse-lhe Paulo. Foi Paulo que falou? Quem falou? Pedro. Atos 2:38. Disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja o quê? Batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Né? E foi falando o que tinha que fazer. Está errado? Não. Por quê? Porque esse é o evangelho da circuncisão. Esse aqui não está errado. Mas há de se entender que para hoje está errado. Por quê? Porque em Atos 2 a graça não havia sido revelada. Não havia sã doutrina. Era a igreja primitiva, em Atos 2. Mas nós não estamos em Atos 2. Nós estamos no século 21. A graça já foi revelada. O apóstolo Paulo já apareceu na história, escreveu as 14 cartas, já disse em Romanos 6:3 que nós fomos batizados em Cristo, já falou em Efésios 4:5 que há um só batismo, Efésios 4:5, se há um só, Romanos 6:3 já fomos batizados, então já se cumpriu. Então o da água já não entra mais. Mas em Atos 2, não tinha revelação. Por isso que o entendimento, ele é o quê? Cronológico, só quem entendeu. Agora, você vai achar muitos, hoje, naquele tempo, era, mas eles não viam assim. Você vai achar hoje muitos erros doutrinários, práticas e costumes no livro de Atos. Por isso que o livro de Atos não é um livro doutrinário. Por quê? Porque quem escreveu foi Lucas. E Lucas não está doutrinando, ele está narrando, contando. E então naquele dia, e sabe, irmãos, uma vez aconteceu isso, e então ele não está doutrinando, ele está contando uma história do que ele viu e ouviu. Está claro ou não está claro? Então Atos não é um livro doutrinário. Tem muita prática errada, muitos costumes errados. Hoje é errado. Eu não vou nem dizer errado, desnecessário a salvação. Por exemplo, batismo, jejum, unção com óleo, esse negócio de ficar expulsando demônio, dizendo que é demônio, que é espírito maligno. Muitas práticas erradas para o cristianismo do século 21. Por quê? Porque Jesus já morreu e já ressuscitou. Aí você fala assim, mas em Atos 2 Jesus já tinha morrido e ressuscitado? Sim, mas ninguém entendia nada. Então, vamos batizar porque ele mandou batizar. Olha o que Pedro falou em Atos 2:38. Para o perdão dos pecados. Você acha que pode falar isso hoje? Isso é um erro doutrinário. Como é que eu posso batizar alguém? Eu sendo gentil, hein? Porque isso aqui é uma palavra judaica. Eu gentil. Olha como que as igrejas estão erradas. Como que eu, gentil, posso pegar um gentil, batizar ele nas águas e dizer que é para o perdão dos pecados? Eu não posso fazer isso aí. Mas Pedro falou. Pedro falou na ignorância, porque ele não entendia nada. Os pecados foram perdoados na cruz em Cristo, não em batismo em águas. É isso que Pedro não sabia. Quem entendeu? Bom, eu vou terminar aqui, mas eu vou continuar na parte 3, hein? Tá? Não se aveste não. Não vai embora não, que tem a parte 3 semana que vem. Deixa eu te mostrar aqui os meus livros, para você que não tem ainda. Tudo que eu prego e ensino eu coloquei em CDs,
coloquei no canal do YouTube, coloquei no nosso site graçaapostolado.com, coloquei na Rádio MGA, coloquei em livros. Tudo que eu prego e ensino são revelações que Deus me deu. Então, se você não tem ainda, nós temos aqui, e envio pelos correios, temos aqui na livraria, livro MGA, série, é uma série Graça e Apostolado, volume 1. Tá? Se você não tem volume 1, já tem também série Graça e Apostolado, volume 2. Se você não tem, está atrasado, hein? Muitas revelações, mas muitas mesmo. Só esse livro aqui são 180 páginas. Só esse. Livro série Graça e Apostolado, volume 3. Tá? Volume 3, já passamos pelo volume 3. Livro série Graça e Apostolado, volume 4. E o volume 5 está no forno para sair. Se você não tem nenhum, está muito atrasado no entendimento. Aí não vai ter como me entender nunca, né? Se você não acompanhar. Então, você pode adquirir me chamando aí no WhatsApp, no nosso site, na nossa rádio, radiomgaonline.com, tem o nosso WhatsApp. Você pode, no nosso canal do YouTube tem o WhatsApp, você vai adquirir os livros, tá? Envia uma oferta para a igreja, para o ministério, para a evangelização, e eu te envio os 4 livros. Como se não bastasse, você não vai pagar os correios e ainda vai ganhar grátis o Provérbios de MGA, grátis, e vai grátis também o livro que está mudando a história dos crentes. Rei de Tiro. Esse livrinho aqui, todo mundo está pedindo ele. Rei de Tiro, Adão e Lúcifer. Uma revelação de Ezequiel 28. Adquirindo os 4 livros, vai pelos correios, você não paga o correio, tá? Adquirindo os 4 livros, você vai ter um desconto nos 4 e ainda vai grátis. Provérbios MGA grátis, você não paga, e não paga o livreto Rei de Tiro. Tá claro ou não tá claro? Vocês aqui na igreja podem adquirir na livraria depois com a pastora. Se você não tem, você que está em outro país, em outra cidade, pelos correios, tá bom? Vamos agradecer a Deus no nome de Jesus. Senhor, graças te dou por essa noite, que o teu Espírito manifesta em nós sempre o perfeito e puro entendimento espiritual, que haja ministração angelical sobre nós, como diz a sua palavra, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. O Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, pois eles são espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que receberam a salvação. Graças te dou e em tudo te dou graças. Aos meus irmãos que me ouviram e me assistiram pela internet, que os anjos ministrem em sua vida, haja cura, haja restauração, haja sabedoria, haja revelação, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Uma salva de palmas ao Senhor. E até domingo às 6 da tarde. O culto domingo vai pegar fogo, 6 da tarde, hein? Graça e paz. Até domingo.